as nossas Bíblias aí em Tiago 2. Tiago 2. Hoje também nós estamos aqui com a banda Misto Crente. Nós misturamos tudo de novo, a banda de lá com a banda daqui. Nós vamos também aqui estar entoando os hinos de louvores, né, a Deus aqui nessa noite. Amém? Acharam aí? Tiago 2. Não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta aqui embaixo da entrada dos meus pés, do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tornados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu ao que os amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos os que vão oprimirem, e não são eles os que vos arrastam pelos tribunais? Não são eles os que vos, contudo, observai a lei e regia segundo a Escritura? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo aguidos pela lei com transgressores, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, e torna-se culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matarás, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei de liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo-á? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-te essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Credes tu que Deus é um só? Fazeis bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato, de que a fé sem a obra é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quanto ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as Escrituras, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verifique que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente.
de qual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra é morta. Amém? Queria assim deixar essa palavra de Deus para vocês. E vocês têm mesmo que estar trabalhando na casa de Deus, esteja ocupando o seu tempo com algo de Deus, algo na obra do Senhor. Não adianta, igual está falando aqui, você ter fé e não fazer nada. Isso não adianta. Então você tem que fé e as obras andam junto, né? Não fazer acepção de pessoas que chegam, vamos acolher com amor, com carinho, que isso faz a diferença. Tivemos vários testemunhos de pessoas que foram na igreja e a tia Carol abraçava ali as pessoas e ela se sentia acolhida, né? Isso é interessante, isso é muito bom a gente praticar isso. Isso é o que? Uma atitude. Ela está fazendo a obra, está tendo uma ação. Então, queria que vocês praticassem o que está escrito aqui mesmo, colocassem em seus corações e praticassem isso na vida de cada um. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ao Pai. Nosso coração se alegra porque aqui está o teu povo reunido, Senhor, na tua casa, Deus. Venha fazer morada em nossos corações nessa noite, ó Pai, em todo o resto das nossas vidas, ó Pai. Venha fortalecer as nossas fés, Senhor Deus. Venha nos dar, ó Pai, estratégia, porque como diz a tua palavra, a fé sem obras é morta. Então que possamos andar juntos com essa fé e praticando essas obras, ó Pai. Pelos olhos da fé eu creio que aqui vai ter multidões de pessoas, porque nós vamos ser usados para atrair essas pessoas, Pai. Espírito Santo de Deus, agora eu quero te dizer que você tem liberdade no nosso meio. Faça algo maravilhoso nessa noite aqui neste lugar. Venha aquecer os nossos corações, venha nos abençoar. E eu quero te pedir, Pai, essas pessoas que adentraram neste lugar, o Senhor possa estar habitando poderosamente nesses corações, que o Senhor possa agir com milagre nessa noite nesses corações, Pai. E venha abençoar essas crianças, que são crianças abençoadas e especiais por Ti, separadas por Ti, Senhor. Use essas crianças, batizam elas em nome de Jesus com Teu Espírito Santo, Pai. Usa cada uma delas para falar com pessoas também, Deus, que esse é o nosso chamado, Senhor. Então venha sobre nós, Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço já por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Amém. Amém? Vem aqui, criançada. Nós vamos tocar o toque, toque, toque.
salva de palmas para Jesus. Amém? Queria chamar a pastora Francisca. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de hoje, por os meus monusco, por os nossos olhinhos, obrigado pelos nossos amiguinhos. Jesus, amém. Amém? Você quer orar também? Então vamos orar. Pai do céu, Papai do céu, obrigado obrigado. por hoje. Jesus, amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos felizes essa noite de estarmos aqui, né, louvando ao Senhor. Não importa o lugar, importa é a presença do Senhor. Amém? Se você ainda não cumprimentou o seu irmão, que você chegou aqui, olha do lado, fala para ele o quanto você ama e o que você, além de veio buscar aqui de Deus, você veio aqui porque você precisa dele. Amém? Aproveita esse momento, aproveita o momento do louvor, saia do seu lugar, fala para o seu irmão o quanto ele é importante por ele estar aqui essa noite. Amém? Eu estou feliz por cada um de vocês que está aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que nós estivéssemos aqui. Vou chamar a Zezinha, por favor, Zezinha, para ela orar para nosso culto, a celebração, agradecendo a Deus pelos nossos elementos. Pai querido, nós estamos aqui, Deus, viemos buscar a Tua presença e podemos sentir, Senhor. Nós queremos que o Senhor está neste lugar, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor, Deus, se faz presente neste lugar. Abençoa, Deus, este culto, abençoa essa celebração, as pessoas que estão aqui, Deus, que elas possam receber de Ti, Senhor, o que elas vieram buscar. Venha encher, venha transbordar, Pai, da Tua presença, da Tua unção, e ser o Teu nome glorificado e exaltado, Deus, nesta noite, neste culto. Recebe, Deus, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abençoa, Senhor, a pastora Francisca, que vai estar ministrando a Tua palavra, ministrando essa santa ceia, Senhor. Venha derramar do Teu poder, da Tua unção, sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Queria falar um pouquinho para vocês sobre o Salmo de número 22. Fala sobre o sofrimento vicário de Jesus na cruz. Se você tiver, irmão, eu não vou ler aqui na tela mesmo, rapidamente, só para nós nos lembrarmos que Davi, que é o escritor da maioria de todos os salmos que estão na Bíblia, o rei Davi, o próprio, que viveu assim mais ou menos uns 800, 700 anos antes de o Senhor Jesus nascer. E nesse salmo que o rei Davi escreveu, ele já profetizou como seria, de que jeito seria, e todo o sofrimento que nosso Senhor Jesus iria passar por mim e por cada um de vocês aqui. E glória a Deus por isso, pela morte, pela ressurreição, por isso que nós estamos aqui hoje. Senão não existia nenhuma igreja, nem muito menos essa. Não teria porquê, não existiria nada se não fosse pelo sangue derramado na cruz. Então, nós podemos entender que a Santa Ceia é um momento de total unidade da nossa igreja. Unidade de quem? Das paredes? Não, a unidade nossa.
Nós somos o corpo de Cristo. E hoje nós estamos aqui para celebrar. É um privilégio a gente participar desse banquete do Senhor, porque um dia Ele morreu por mim e por você. Amém? Vamos prestar atenção nesse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagaria os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Amém. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente servirá, será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo, que nascer, porquanto ele o fez. O Senhor é o meu pastor, já estamos no 23. Amém? Pode deixar, você consegue deixar o Salmo 22 aí ou não? Todo? Então, amém. Para que nós possamos meditar, para que nós possamos, você consegue deixar todos ou não? Não. Então não tem problema. Você, irmão que está com a Bíblia aí, pode ir dando uma olhadinha. Tudo, você vê praticamente todo infortúnio que Jesus passou naquele dia que ele foi traído. Todo esse infortúnio foi o quê? As vestes dele foram divididas, foram dadas às sortes pelos soldados, porque a veste dele, diz a história bíblica, né, dos grandes historiadores, que a veste do Senhor era uma veste cara, era uma veste boa, não porque ele tivesse uma situação financeira boa, mas porque as mulheres daquele tempo o vestiam.
Então ele tinha uma veste talária, ele tinha uma veste daquelas de mestre. Por isso que eles não foram qualquer paninho não, que foi tirado e foi dividido. Então valia dinheiro. Quando no primeiro versículo que você vê, Jesus citou ele. Jesus citou exatamente o número 1 para quando ele estava lá na cruz. Quando ele estava lá na cruz, ele disse: Eli, Eli, yama sabachthani, que quer dizer: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele disse na língua dele, que é a língua aramaica daquela época. É a língua misturada dos judeus, a língua aramaica. E quando ele disse isso, ele disse porque ele se sentiu abandonado naquele momento. Não abandonado porque ele é o próprio Deus, mas ali ele estava como homem, se esvaziando de todo o seu reino, se esvaziando de todo o seu poder. Por quê? Por causa dos nossos pecados. E os nossos pecados fizeram que ele se separasse por algum tempo, bem pouco tempo, do próprio Pai. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, quando todo o nosso pecado caiu em cima do nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, o Senhor Jesus clamou: Senhor, por que me abandonaste? Mas em nenhum momento o Senhor abandonou o seu filho. O que ele não pôde é se misturar, não pôde estar junto com o nosso pecado. Mas veja bem, irmãos, todos nós sabemos que aquele preço alto que ele pagou lá na cruz serviu para que nós estivéssemos vivos hoje. Todo o nosso pecado, toda doença, todo e qualquer infortúnio foi levado na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso para que nós possamos viver sarados, para que nós possamos viver uma vida plena com Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos começar convidando todos os diáconos e os pastores que estiverem aqui para a mesa, né? É um privilégio poder compartilhar essa mesa. Que todos vocês essa noite são convidados a participar dela. Amém? Nós vamos ler o texto. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 11, do versículo 24 até o 31, irmãos. 6. O Senhor disse assim: isso é o meu corpo, dizendo o próprio corpo dele. Aqui nós estamos colocando o pão, que é o pão da vida, o próprio corpo de Cristo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É importante que nós lembremos que quando fala de comer indignamente o pão, que você está levando juízo para si. Isso significa, irmãos queridos, que todos nós que estamos em Cristo, que somos nova criatura, nós podemos nos abanquetar, nós podemos comer do pão, mas é importante saber que as pessoas que ainda não fizeram a sua profissão de fé, ainda não se batizaram, elas não podem participar do pão. Por isso, da outra vez que nós estivemos aqui, a gente falou sobre isso, né? E
porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Isso se chama unidade, unidade do corpo de Cristo. Não é só daqui do Campo Novo. Se você já é batizado, se você já faz parte de outra congregação, você também é convidado para esse pão, né? É uma coisa séria, é uma coisa que nós precisamos entender. Por isso eu até quero perguntar nesse momento, eu não vi nenhum preparo, mas isso não é o de menos. Eu gostaria, a gente sempre antes de ministrar a ceia, faz aquela pergunta clássica. Tem alguém aqui que quer fazer a sua profissão de fé hoje para poder participar não só desse banquete, mas do banquete do Senhor eternamente, todos os dias de sua vida, aqui e lá no céu? Então eu quero perguntar mais uma vez, se você não entendeu, se alguém aqui ainda não faz parte do corpo de Cristo e quiser agora, nesse momento, fazer a sua profissão de fé e ser batizado, hoje mesmo ele já poderá estar fazendo parte do corpo de Cristo e comungar conosco. Alguém de vocês? Alguém gostaria? Todos já estão batizados? Então, amém. Glória a Deus. Isso aí faz parte da função, né? Amém? Gostaria de chamar eu sei que o Rodrigo está na direção do louvor, né, Rodrigo? Mas enquanto vocês estão servindo o pessoal, a nossa congregação, um louvor, tem alguém que pode estar tocando, pelo menos o teclado? Para mim? Então, amém, irmãos. Eu vou estar orando novamente agora, para que Deus abençoe esses elementos que nós vamos agora participar da Santa Ceia, amém? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, em que nós relembramos, Senhor, a Tua morte e a ressurreição, oh Deus maravilhoso, Tu és maravilhoso, Tu nos deste o Seu Filho amado, tão precioso para derramar o Seu sangue, verter o Seu sangue na cruz por nós. Nesse momento eu te peço que o Senhor abençoe esses elementos que nós vamos partilhar, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Cada um de vocês vai receber aí no seu lugar o cálice do vinho e o pão, que é o corpo de Cristo, amém? Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Cada um, Pai, está recebendo o seu pão agora, oh Senhor, e possa ter o discernimento e possa saber fazer o discernimento nesse momento. Oh Senhor, restaura cada vida aqui, Senhor, que nesse momento necessita de Ti. Restaura as nossas vidas, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor, mas nosso desejo não é pecar, nosso desejo é estar contigo, Senhor. Mas somos fracos, Senhor, e pecamos todos os dias. Mas graças a Deus pelo Seu Filho amado. Se não fosse por Ele, estaríamos hoje aqui, Senhor, fazendo tantos sacrifícios, mas o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. E por isso hoje, Senhor, nós podemos chegar até o Teu trono de graça e de misericórdia, chegar a Seus pés, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e sermos restaurados, Senhor, sermos sarados, Senhor, sermos libertos, Senhor. Oh Deus, eu te agradeço por esse momento de comunhão. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele partiu o pão e, tendo dado graças,
dado graças, ele disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos. Após o Senhor Jesus ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes desse cálice e comerdes desse pão, estareis lembrando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Bebamos dele todos. Nessa noite, eu creio, basta você abrir o seu coração nessa noite e deixar que o Espírito Santo faça morada em você. Amém? Estamos aqui com a banda Misto Crente. O pessoal lá do Pouso Bom veio dar uma força para nós aqui. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar no coração de cada um de vocês. Se você veio aqui essa noite porque o Espírito Santo te incomodou de alguma forma e te trouxe aqui, debaixo de chuva e tudo mais. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aí animar com o nosso Senhor. Camarada.
Aleluias, glórias ao Senhor. O Senhor, Ele cuida de tudo, né? Principalmente de você, amém? Vamos então aí no segundo hino aí, em nome de Jesus. Aleluias, glórias, glórias, glorifica o Senhor, hein? Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Eu creio que através desse louvor aqui Deus vai falar com você, né? Que o inimigo ele tenta, né, tirar algo da gente, mas Deus com o seu amor ele devolve muito, muito mais. Deus é maravilhoso, né? Deus é tremendo. Amém? Tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei
Aleluias. Oh, glórias ao teu nome. Glorifica o Senhor nessa noite. Deus tem o melhor para a sua vida nessa noite. E o que pedido for, oh Deus maravilhoso, não se compara, não se compara o que há de vir na sua vida, meu irmão. Oh, glória! Eu creio que o Senhor já tem derramado aqui nesse lugar. Xuria lamas, suricanta labai, ela xuria namas. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Glorifica o Senhor, glorifica em nome de Jesus. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor pra sua vida nessa noite. E o que pedido for, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Oh! Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Deus tem pra mim um novo tempo. Deus tem pra mim tudo aquilo que pedido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, glórias, obrigado, Pai. Toma posse desse louvor na sua vida. Aquilo que o inimigo tem tirado, Deus vai te dar mais. Deus vai te abençoar cada dia mais. Confia nesse Deus, esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por você. Ele se preocupa com a sua vida. E se nessa noite você tem algo dentro de você que está te preocupando, entrega ao Senhor nessa noite. Se Deus tirou do seu lugar para vir até aqui, creia que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Não foi por acaso que você chegou na casa do Senhor essa noite. Eu creio que o milagre vai acontecer na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. E tudo que o inimigo tem tentado tirar ou tirou de você, o Senhor vai te devolver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse. Se Ele tirou a sua alegria, hoje Ele vai renovar a sua alegria. Se Ele te tirou o teu ânimo, hoje Ele vai renovar o seu ânimo. Toma posse, meu filho. Toma posse nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Vamos na palma aí, vamos aquecer esse frio, né? Louvor e honra
abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia, salva de palmas para o Senhor. Amém. Queria convidar a pastora Francisca agora, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por toda a provisão nessa casa, Senhor. Obrigado pelas primícias, Senhor, e obrigado pelos dízimos e pela oferta, Senhor. A gente reconhece, Senhor, que a nossa igreja é um milagre. Temos 2 templos, Senhor, graças à prosperidade do teu povo. Graças, Senhor, à prosperidade que o Senhor tem dado a nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, receba o nosso dízimo, nossa oferta, com toda a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Glória a Deus, irmãos. Como eu já disse, o nosso irmão já falou sobre obras e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre obras. Uma pequena parábola, uma parábola tão singela, bem pouco falada, nós vamos ler hoje. Em nome de Jesus, abram as suas Bíblias, Mateus 21, do 28 ao 32. Jesus falava com a gente através de parábolas. E essas parábolas são alegóricas, querendo dizer para nós, ele não facilitava em falar a verdade nua e crua. Ele só falava a verdade nua e crua para os seus discípulos, né? Então ele falava através de parábolas, para quem tivesse ouvido, ouvisse, né? Então ele falava sempre. Eles faziam um paralelo entre rico e pobre, entre os judeus e os gentios, entre os adultos e as crianças, né? Então ele mostrava sempre como era o reino do céu, sempre de 2 partes, para que nós pudéssemos entender. E aqui nosso mestre vai falar sobre a parábola que eu denomino da parábola do arrependimento, mas é a parábola do pai e dos filhos, né? Um homem, ele tinha 2 filhos. Jesus está contando a história aí. Vamos ler. E o que vos parece? Ele começa assim, fazendo essa indagação. Era típico de Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro filho, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, ele foi. Aí Jesus pergunta para aquele povo que ele está, principalmente aos fariseus que estão ali, indagando ele, porque se nós olharmos aqui o capítulo aqui um pouquinho mais, desde o número 18 em diante, vocês vão ver que os fariseus estão indagando o batismo de João Batista. E Jesus olha para aqueles homens, aqueles fariseus, e fala essa parábola que vocês vão entender o porquê, né? Porque se as próprias prostitutas, as meretrizes, a raça mais ralé e os próprios publicanos, né? Permita eu explicar um pouquinho, às vezes nem todo mundo sabe o que é um publicano. Publicano era um judeu, como eles, só que eles não trabalhavam a serviço do próprio rei da Judéia. Eles trabalhavam buscando tributos para César. E muitas vezes, quando o judeu não tinha um tostão, ele que era compatriota dele, não facilitava. Então,
mandava até prender se ele não tivesse o dinheiro para pagar. Então, por causa disso, esse homem, Mateus, esse que é Levi, esse que vos escreve essa carta, que nós estamos lendo um pequeno capítulo essa noite, ele era um publicano. Ele foi um publicano, mas ele se arrependeu, ele conseguiu enxergar o reino de Deus, ele conseguiu enxergar Jesus como Pai. Enquanto tantos, como diz hoje no linguajar de hoje, os beatos, pessoas que não saem da igreja, pessoas que estão a todo momento, nasceram e foram criadas na igreja, não conseguem às vezes entender quem é Jesus, né? Então, essa palavra, ele diz assim, ele fala para fariseu assim, continuando: qual dos dois fez a vontade do Pai? Ele sabia muito bem o que os fariseus iam responder. Disseram, né? O segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho de justiça e não acreditaste neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a vinha, né? Aqui é um senhor, diz, a gente não sabe mais nada, que ele tinha 2 filhos apenas. E nós sabemos, né, fui estudar um pouquinho a história lá de Israel, que é uma das culturas mais importantes, né? Lá quase não se cria gado, essas coisas, não tem tanta verdura, é uma região seca, árida, apenas um rio corre pelo pequeno país, que chega a ser pouca coisa maior do que São José do Rio Preto, toda Israel. E o que acontece? Jesus, ele é o dono da vinha. E ele está chamando 2 filhos dele. Ele não está chamando ninguém de fora da igreja. Aqui ele chamou 2 filhos dele. Então o dono da vinha, aqui que Jesus mostra, é um Senhor. E esse Senhor, tão bom, misericordioso que é Deus, Jesus retrata Deus como tão maravilhoso, como tão misericordioso e amoroso, que ele não ordena seus filhos a trabalharem, ele convida. Ele chega no primeiro filho e vai perguntar: você vai trabalhar hoje? Vai trabalhar hoje na vinha. A vinha é deles. Diz a história de Israel que um passa para o outro. O pai morreu, passa para os filhos, não poderia ser nem vendida. Podia ser destruída, mas vendida não. E o filho disse, o primeiro filho, o que ele disse? Sim, Senhor, porém ele não foi. E o segundo que disse não, foi. Então nós vemos uma história meio contraditória aí. E nessa noite nós vamos falar sobre essas 2 pessoas, sobre esses 2 homens que estão dentro da igreja. Nós vamos falar sobre o Senhor da vinha, que é o nosso Senhor da seara. Amém? E nós vamos falar um pouquinho mais, nós vamos entrar dentro do que fez o coração daquele homem. Porque muitas vezes dentro da igreja a gente já tem falado muito isso. Porque quando o Senhor te chamou, Ele não te chamou apenas para você fazer, eu faço parte, tenho uma carteirinha da igreja Campo Novo, do Poço Bom ou do Portal do Sol. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, não foi você que escolheu ele. E quando ele te chamou para um trabalho. A seara é grande, né? Dizem assim os pastores, a seara é grande e os cearenses são poucos. Por quê? Porque às vezes demora, porque nós somos acomodados para acordarmos, para ver como a obra de Deus é grande e nós estamos ou não estamos dispostos a entrar na vinha do Senhor, a trabalhar. E nós vamos ponderar também, qual será que fez certo? Muitas vezes nós chamamos alguém na igreja e essa pessoa já se levanta e ela aceita no momento, na hora, fazer algo, mas depois ela não aparece, deixando às vezes a direção muito triste, desfalcada, chega na hora não tem aquela pessoa aqui. Em compensação, gente, muitas vezes, muitas pessoas que falam não, chegam em casa, vão ponderar. Naquele momento o Senhor toca o coração dela e ela diz que não, mas ela vem e ela obedece. E quem faz a vontade do Pai é aquele que tem tempo de se arrepender. Então nós vamos falar sobre isso também, tempo de se arrepender. Amém? Então vocês vão me desculpar porque eu não tenho tanta didática assim para estar como o pastor Carlos, como eu sou mais, eu falo até hoje, sou uma pastora, mas eu sou mais de um estudo, gosto de ensinar.
né? Amém? Então tenham paciência um pouquinho comigo. Jesus, nessa parábola, ele explica que mais importante é a atitude do que a palavra, né? Aquele que disse não, mas foi, ele tomou uma atitude. E aquele que disse sim, mas não tomou atitude nenhuma e não foi trabalhar, né? Mais uma vez, Jesus compara a Deus mesmo com um pai amoroso, né? A vinha, ela representa aqui a obra do Senhor Jesus. Como eu disse, a seara, né? Ela é a herança que o Senhor nos legou depois do que foi dito essa noite, depois da morte na cruz. Depois que ele morreu por você, e você, que ele te chamou, aceitou ele, a obra vem junto. A vinha está lá. E nós somos os trabalhadores dessa hora, desse dia, dessa noite, de hoje em diante. Talvez muitos de vocês já estejam trabalhando. Talvez vocês hoje, a partir de hoje, vão querer estar trabalhando nessa vinha. Se formos zelosos para a obra do Senhor, né? Se a gente for zeloso cuidar lá da vinha, o que nós vamos ter? Vinho bom. Se a gente for zeloso na obra do Senhor, o que é o vinho bom? O Espírito Santo que nós vamos receber, não é verdade? Então, a obra do Senhor é assim mesmo. Nós precisamos entender que a obra é dele, mas é de nossa responsabilidade. Nós temos que tocar a obra aqui. O que é tocar a obra? É visitar, é pregar o evangelho, em primeiro lugar, amar a Jesus, estar disposto a aumentar o reino dele, a expandir o reino dele, saquear o inferno, esse é o lema, e povoar o céu. O crente é aquela pessoa que muitas vezes são intituladas chata. Por que fica tanto no meu pé? Por que tanto que vem? Por que aquela pessoa só vive falando de Jesus? Ela não sai da minha casa, ela não sai da casa. Querida, é porque ela te ama demais. Se ela não te amasse, porque nós não ganhamos absolutamente nem mais conforto ou menos conforto. Eu vou estar até mais desconfortável se isso aqui ficar muito cheio. Mas não é isso que o crente pensa. O crente pensa assim, olha, eu tomei Doril e sarei. Não é assim? Eu tive Jesus e minha vida foi mudada. A minha vida foi restaurada. Glória a Deus por isso. Eu vivia, como diz o nosso irmãozinho, num mar de lama. Assim, a palavra de Deus também diz assim: e o Senhor me lavou com o sangue dele, me restaurou e me colocou de pé. Nunca por cauda. Ele nos coloca de pé, para que nós pudéssemos falar para o nosso vizinho, para os nossos irmãos, para que nós pudéssemos amar tanto, que de noite, lá no seu quarto sozinho, chorasse pelo seu vizinho, chorasse pelo seu irmão que ainda não aceitou Jesus. Nós estamos vivendo o último tempo. O último tempo é o tempo da graça. Centenas de cristãos não tiveram essa oportunidade que nós tivemos. Jesus fala que os discípulos deles foram privilegiados, porque estão no tempo de ver Jesus. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Tudo nos foi otorgado de graça. Antigamente, que jeito que você podia vir aqui? Você tinha que chegar na frente de Deus com um cordeiro, ou uma pombinha, ou uma cabra, né, uma ovelhinha, e fazer o quê? Sacrifício de sangue, para poder entrar na presença do Senhor. Mas hoje, tudo foi aberto, o véu foi rasgado, e você, por causa do sangue de Jesus, que é o próprio véu, entendam isso, o sangue de Jesus, Jesus é o próprio véu do tabernáculo, foi tirado. Naquele momento que o Senhor expirou na cruz, houve um tremendo terremoto, e o véu se rasgou todo, e nos rasgou de baixo para cima, para que as pessoas entendessem que fosse alguém lá e tivesse rasgado, mas rasgou. Impossível naquele tabernáculo, naquele templo maravilhoso, é o templo de Herodes naquela época, que ele construiu, rasgou de cima para baixo, dizendo, o corpo do Senhor foi rasgado, foi moído, nós falamos isso hoje, foi partido por nós. E naquele momento você teve um acesso direto, não tem mais DDD, você entra na presença do Senhor sozinho. Amém? E continuando, nós somos negligentes, é difícil para nós somos acomodados, somos negligentes, é difícil a gente pegar a obra do Senhor, porque nós colocamos o quê? Tudo na frente da obra. Mas o Senhor não está contente com isso. Por isso Ele mandou essa palavra essa noite para nós. Nós temos que trabalhar primeiro, nós temos que pensar na nossa conta,
no banco, nós temos que pensar quem tem uma empresa na sua empresa. Quem é empregado tem que pensar no que vai amanhã trabalhar, não sabe se amanhã ainda tem emprego, se daqui a um mês vai ser mandado embora. Quem tem os filhos não sabe o futuro, o que eu vou dar para os meus filhos. Hoje eu estou bem, mas e amanhã? Né? Nós temos uma empresa hoje, amanhã nós não podemos ter. Nós temos um emprego hoje. E assim, os judeus antigos lá do Antigo Testamento faziam. Edificavam as suas próprias casas e não se preocupavam em edificar a casa do Senhor. Hoje o que o Senhor quer, porque a casa dele já está edificada. O tabernáculo não existe mais. Você e eu, nós somos o próprio tabernáculo do Senhor. Né? O Senhor fez morada no nosso coração. O Espírito Santo rege a vida do cristão. Então, caminhar com Cristo é assim. Você aceitou Jesus, você se batizou e você vem na igreja buscar a palavra, está entre os seus irmãos, mas é aí que começa, não termina aí não. Muitas pessoas pensam que termina aí é que começa, porque você foi salvo para salvar o teu irmão. Você está aqui para buscar outras pessoas, né? Mas o servo responsável e diligente, ele não se deixa vencer pelo mundo. Ele vive aqui no mundo. Nós vivemos, nós vestimos a roupa desse mundo, nós comemos as coisas que todo mundo come. Nós ainda estamos nesse mundo, não tem como, né? Não tem como, só vamos ser santos, totalmente santos, santificados, o dia que nós estivermos na glória, quando Jesus vier nos buscar. Hoje nós lutamos com esse corpo corruptível. Nós temos carne. Essa matéria apodrece. Essa matéria, ela acaba. Mas a nossa alma, ela é imortal. E um dia, ela vai chegar lá. Face a face. E como Deus é Espírito, nós vamos enxergá-lo de frente a frente, em Espírito. E assim nosso corpo corruptível vai ficar aqui na terra. O primeiro filho, como eu fiz um estudo com as duas Bíblias, agora é isso mesmo, ó. O primeiro filho, ele fala que sim. O segundo filho, porque olha, eu vou te falar, eu estou com duas Bíblias e é difícil você, quando você vê uma situação diferente, então eu vou falar por mim mesmo. O primeiro, vamos aqui, nessa aqui que nós vimos aqui, eu nem observei como que foi feito lá. Olha lá. O primeiro disse, sim, Senhor, porém não foi, né? E o segundo filho, ele parece mais rebelde. Ele nega o seu convite, mas depois ele vai fazer, né? A vinha era uma herança que seu pai lhe deixara. Um dia ele ia ter que passar para os pais, para os filhos dele, né? Como você recebe uma herança. E ele começou a ponderar tudo isso. E ele sabia que o outro irmão falou que sim e não foi. Ele já conhecia a vida do irmão. Um preguiçoso, eles eram só em dois. Se eu não for, o que vai acontecer? Vai se perder a nossa herança, né? Nós vamos ficar nas mãos dos romanos depois. Sem pátria, despatriados, sem nada, né? E assim foi, né? Agora, existem aquelas pessoas, como o primeiro filho, que tem palavras doces na frente do seu pai. Ele concorda na hora. É como estar orando, Senhor, eis-me aqui, toca aquele louvor maravilhoso. Eu estou disposto a te servir. Senhor, eu estou aqui, olha para mim, Senhor, usa-me. Cantamos muitos louvores assim. Mas a primeiro momento, quando Deus te chama, tem uma desculpa e você não aparece. Primeiro momento que o Senhor coloca algo na sua mão, porque Deus começa dando algo pequeno para você. E Ele vai te dando. É como um pai que a gente faz com os filhos também. Dá algo pequeno para saber se aquela pessoa está cuidando. Depois ele vai aumentando. Essa igreja está assim. Deus deu essa segunda igreja para nós, que já é um sonho. Hoje nós já podemos ver quantas pessoas estão aqui. Eu contei 11 crianças, fora o que está na barriga da irmã. São só 12 crianças aqui. Isso é maravilhoso. Esse é o futuro da igreja. Amanhã, eu digo sempre isso, o pastor Carlos também diz, nós não estaremos mais aqui. Uma geração, ela tem uma base de uns 70 anos. E a Bíblia diz que mais que 70 é puro enfado, que o homem já começa, eu ainda quero viver um pouquinho mais, eu estou investindo para viver com saúde,
para poder ver o futuro dos meus netinhos, para poder ensiná-los o mais precioso. Quero ver eles ensinar os filhos dele. Em nome de Jesus, a palavra que foi semeada, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, quando a gente olha e fala dessa geração de 70 anos, não preciso nem 70, gente. Eu tenho 54 anos. Nem mais 50 eu não estaria aqui, mas eles estarão. Muitos de nós não estarão. Alguns estarão, seus filhos que estão aqui, seus netos que estarão aqui. E essa obra vai continuar. Não é porque a pastora Francisca, o pastor Carlos vão todos para a glória que a igreja vai fechar as portas. Vão ser vocês que vão estar aqui amanhã como pastores, os seus filhos e os seus netos. Nessa obra não tem parada, até Jesus nos chamar, né? Jesus faz-nos refletir quando ele pergunta qual dos dois fez a vontade do Pai. Como eu já antecipei e já falei, né? Quando ele fala lá para os fariseus, já sabendo as respostas dele, e eles falam mesmo, fez aquele que obedeceu. Agora, eles próprios não tinham se convertido dos seus pecados, não tinham se arrependido. Como eu disse, Mateus sabe na pele o que ele passava, e ele retratou isso perfeitamente. Um publicano e uma meretriz. Por que será que Deus usa duas pessoas tão vis, tão baixo? Por que será que Deus não colocou outra coisa e Ele colocou essas coisas? Por quê? Você já parou para pensar? Porque que Deus podia falar qualquer coisa, mas Ele falou disso aí. Porque Ele quer dizer que quanto mais simples e quanto mais pecador você é, mais do céu você encontra para a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você já falou para Jesus de alguém assim bem perdido? Você já falou, né, Rodrigo? Ou na cadeia, para alguém assim, sabe? Semana retrasada eu tive uma pessoa dessa que eu não conhecia e que falou com a boca dela: eu não presto, eu faço só mal para as pessoas, eu traio todas as pessoas que estão à minha volta. Eu nunca tinha ainda, não tinha tido essa experiência, mas vocês talvez tenham tido essa experiência. Eu quero falar para vocês que essas pessoas são mais dignas no céu do que qualquer outra pessoa que vive acima do bem e do mal. Pessoas que batem no peito e dizem: eu sou batizado, pertenço àquela igreja, vou à igreja todos os domingos, eu sou crente. Ainda usa bem assim, né? Eu sou evangélico. Eu não gosto muito desse termo, eu digo eu sou crente, porque crente é aquele que crê no Senhor Jesus, né? Evangélico pode não ser, mas o crente é aquele que crê no Senhor Jesus. Ô, palavra bonita. Eu não sei quem que inventou logo crente por crente, mas não tinha palavra mais bonita para ser do que crente, né? Cristão, muitas vezes as pessoas falam que são. Por quê? Gente, cristão é forte, cristão segue Jesus, mas tem um monte de gente seguindo babalorixás, estão lá na parada gay, estiveram hoje lá em São Paulo e falam que são cristãos. Cristão, gente, é aquele que dá vida por Jesus, é aquele que dá a sua vida, a sua vida. Muitas vezes nós temos um trabalho para fazer e nós passamos no primeiro teste, no segundo teste. Quando chega o terceiro teste, que é aquele esvazia-se, tá? Tipo aquele moço rico que perguntou para Jesus assim, tá lá em Mateus, não me lembro certinho o lugar que está, mas nós procuramos, eu tenho anotado aqui depois. Aquele moço rico perguntou para Jesus assim: mestre, o que eu vou fazer para herdar o reino dos céus? Vocês estão lembrados dessa palavra? E o Senhor fala assim: siga todos os mandamentos, obedece todos os seus mandamentos. Ele falou assim: eu já faço isso, porque ele era um moço muito bom, um moço jovem, rico, eu já faço isso. Ele falou, aí o moço falou assim: eu já faço isso. Aí Jesus olhou, entendeu o que separava ele, porque Jesus é Deus, e ele entendia só de olhar para as pessoas. E ele falou: então vai, filho, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me siga. Já pensou Jesus falando isso hoje para você? Para mim? Aí o moço repetiu no último teste, que o primeiro teste é fácil, se entregar para Jesus, viver uma vida com Jesus. Mas a hora que ele fala:
isso aí, esse teste aí é um teste que reprova muitas pessoas. O Senhor é maravilhoso e não está pedindo nada para você hoje. Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele faz aquilo. Eu vou explicar por quê. Porque muitas vezes pensam, então os ricos não herdarão o reino dos céus. É muito falado isso. Não é nada disso. Existe uma controvérsia aí e que a gente deve explicar isso. O que acontece? Onde o meu coração está, é para onde eu vou. Vocês estão entendendo? Onde teu coração está nesse momento? Está em Jesus? O que você pensa hoje de mais? Qual é o que hoje nós tivemos o dia aí, digamos assim, 8 horas do teu dia? 8 horas do teu dia. O que mais você pensou durante essas 8 horas do teu dia? Pensou na conta de segunda-feira? Pensou no banco? Pensou nos seus filhos? Pensou no teu trabalho? Então Jesus diz, então você não é digno de mim. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós temos filhos, nós temos família, nós temos ou não temos dinheiro, temos ou não temos trabalho, mas o nosso primeiro pensamento tem que ser do Senhor. O nosso coração tem que ser do Senhor. Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim mesmo Ele disse. Amém? Então, quando você faz o trabalho da obra, quando você está na obra, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da sua vida. Não podemos negligenciar a nossa casa por isso. Também existe muito irmão que não sai de dentro da igreja e não cuida nem dos seus filhos em casa, né? E nós temos testemunho de um monte de filhos de crente que estão por aí, perdido na vida. Irmão, você tem que tomar conta daquilo que Deus te deu. Você é responsável. Um dia Deus vai te chamar. Ele te deu filhos? Deu. A tua filha, o teu filho, a responsabilidade é sua, do que você ensinou para ele. Ensina o seu filho enquanto ele é pequeno. Ensina o quê? Contar historinha? Ensina ele a jogar videogame? Ensina ele a entrar no Facebook? Não, ensina ele os caminhos do Senhor. Porque o resto ele vai aprender sozinho. As porcarias, ele aprende tudo. Aprende na escola, mas você, e somente você, pode explicar os caminhos do Senhor para os seus filhos. Glória a Deus. Vamos logo para essa conclusão. Ele diz para os fariseus, para os sacerdotes lá, que eles precisavam se arrepender, do mesmo modo que as prostitutas e os publicanos se arrependeram naquele dia. E eu digo mais, como nós já falamos, professar uma religião, ter uma carteirinha da igreja, não significa nada. Como não significou nada para Deus, aquele filho que falou para o homem assim, eu vou. Isso é professar uma religião. Deus quer atitude. O que Deus deseja de nós é atitude. Ele amou o que o filho que disse não fez, porque ele se arrependeu e teve uma atitude, né? Jesus enfatiza que o que condena o homem é o fato de se arrepender, que é o próprio caso dos fariseus desta parábola, né? A falta de entendimento sobre a importância do arrependimento destrói comunidades, destrói igreja, né? Porque a falta de arrependimento, gente, é tudo. Vamos dizer que a cerne é o arrependimento. Ninguém é salvo se não se arrependeu. E se não arrependermos todos os dias, gente, não é só arrepender aquele dia que o pastor te batizou. Eu arrependi aquele dia. É todos os dias, porque nós somos pecadores. Nós falamos coisas que não devemos, nós pensamos. O olho não tem cerca, o pensamento não tem cerca. Nós pensamos, nós agimos contrário à vontade de Deus. Então, todos os dias nós temos que chegar até o Senhor e pedir perdão. E Ele que é maravilhoso, em nome de Jesus, você chega diante de Deus e Deus vai te perdoar. E amanhã é um novo dia. Todos os dias você tem que entregar sua vida para Jesus. Você não sabe se ao sair daqui o Senhor vem nos buscar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu digo que é igual, eu ouvi uma vez um pastor pregando há muitos anos atrás, é igual um carnê do Silvio Santos. Tem que estar, nem sei se existe mais carnê do Silvio Santos, mas antigamente tinha que estar rigorosamente em dia. A Cris foi sorteada e não pagou, venceu sexta-feira. Já era. Assim é o reino dos céus. Então, pensa nisso. O reino dos céus é assim. O Senhor ama você, mas você tem que estar em dia com Ele. Esteja em dia quando você vai viajar. Senhor,
eu quero muito viver, mas se hoje for o dia que o Senhor for me chamar, em nome de Jesus, Senhor, me perdoe e me leva, cuida dos meus. Eles vão ficar, eu vou contigo. Assim deve ser sua oração. Nada de tristeza. Eu estou vendo umas carinhas tristes. Ninguém está falando aqui que ninguém vai morrer de hoje para amanhã. O que eu estou falando é que nós temos que estar com o nosso carnê em dia. Amém? Glória a Deus. É preciso entender que para ser cristão é preciso haver uma transformação inteira operada pelo Espírito Santo. Porque senão nós vamos estar com aquele número que passa lá na Globo, que eu detesto, não sei quantas centenas e centenas de evangélicos no Brasil. Aí você pega aquele mapa e tira 90%, sem medo de errar. 10% são crentes. E aí se torna uma vergonha. Porque você vê evangélico aí, que não está pagando conta. Você vê evangélico que roubou o seu irmão. Você vê evangélico emprestando dinheiro a juro. Você vê evangélico esfolando o outro, suprindo, em vez de suprir as suas necessidades, tirando o suprimento do outro. Então, irmãos, quando você está totalmente aberto para o Espírito Santo na tua vida, o que ele te faz? Ele te molda. Ele te molda de uma maneira que quando as pessoas te verem, elas vão ver Cristo em você. Você nunca vai ser uma vergonha para a sociedade cristã nenhuma. Você sempre vai ser bênção. Todo mundo vai ver você diferente do que você era. Puxa, aquele fulano não era aquele lá? Que tinha aquela boca, que chegava falando um monte de besteira. Aquele homem mudou. E aquela mulher? Aquela mulher não era aquela que vivia ali, nossa, estava com o marido, largou o outro, ficou com o outro, estava com o outro, roubou o marido da amiga. Era aquela? Olha, hoje ela está lá na igreja. Entendeu? A igreja é assim, ela é cheia de ex-bandido, ex-drogado, ex-prostituta. Ó, o tempo de Jesus também, cheio de ex-prostituta, cheio de ex-publicano. Glória a Deus por isso. Mas ninguém ilustra tão bem o arrependimento quanto o Senhor Jesus. É uma parte maravilhosa. Na parábola do filho pródigo, se você tiver, irmãozinho, 15, ele é muito grande. É só o versículo 17. Lucas 15, versículo 17. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo era assim, ó, o pai tinha 2 filhos. E um dia o filho falou, me dá metade da tua herança aí, que eu não quero mais ficar aqui não. Eu vou embora. E diz a palavra de Deus que ele foi embora para outro país, para outras terras distantes, e gastou todo o dinheiro na prostituição. Imagina. Coitado do irmão dele, ficou lá trabalhando, ajudando o pai, e ele ficou ali. E um dia, no meio da sujeira lá, ele comendo já resto da comida dos porcos, ele lembrou que os empregados do próprio pai comiam bem melhor, né? Quer dizer, os porcos comiam bem melhor do que os empregados, do que ele estava comendo. E a palavra de Deus diz que ele se arrependeu. E essa palavra maravilhosa, ó. Ele diz assim, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Mas aquela palavrinha lá que eu quero que vocês se lembrem sempre, tornando em si. Quando a gente cai em si, ele caiu em si, ele tornou-se em si, ele caiu em si naquele lugar. E essa palavra não é nada mais, nada menos do que ilustrada pelo Senhor Jesus. Ele, tornando-se em si, ele se arrependeu. E ele voltou e pediu para o pai, dizendo, pai, eu não sou digno de entrar na sua casa, de ser chamado de seu filho. Mas o pai colocou um anel no dedo dele, que significava honra, e mandou matar um novilho cevado. A história, vocês podem procurar na Bíblia, que tem mais, e é uma parábola maravilhosa, mas é uma que mais... Quando eu li sobre, não tem nada que fale mais sobre arrependimento do que essa palavra, quando a gente cai em si. Lembre sempre disso. Na parábola do fariseu e do publicano, vocês lembram? Olha lá, Lucas 18, do 10 a 14. Gente, a oração do publicano, ela é notável. Porque o fariseu, ele bate no peito, a palavra de Deus diz, vocês vão ler aí, se vocês ainda não conhecem, ele bate no peito e diz,
Eu sou crente, lá da igreja Campo Novo. Eu ando direito, eu pago meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço tudo certinho. E o publicano, o que ele faz? Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço nada. Olha lá. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, não sou como esse povo aí do mundo. Não é assim que muito crente fala? Os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda mostra o outro, aponta. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos de tanta vergonha que ele sentia, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, só até aí, será exaltado. Viu? Que tremenda essa oração? Nós, às vezes, temos que tomar cuidado, temos que puxar nossa orelha para ver se nós não estamos querendo dar um de fariseu por aí. Não comparando, porque fulano é isso, porque fulano é mesmo lá, fulano é tal, olha o que aquele fulano fez lá. Né? Deus amou todos. Né? Mas a oração que foi ouvida foi de quem? Daquele que se humilhou. Né? As pessoas perdoadas por Jesus, quero dizer isso para vocês não vão encontrar na Bíblia, em nenhuma parte, que ninguém foi perdoada sem ter sentido completo arrependimento e confessado o seu pecado. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que realmente estar contristados, estar por dentro doendo, dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Se não fosse a tua glória, se não fosse a tua misericórdia de teu filho amado, eu já não existiria nesse mundo. De uma forma simplificada, nós podemos dizer que arrependimento é admitir o erro. Que jeito? A si mesmo, aquela outra pessoa que você errou, né? A quem de direito, né? A Deus e ao mundo. Então isso é arrepender. Sentir vergonha como o pecador ali, né? Sentiu. E arrepender. Fazer aquilo que a princípio você se recusou e falou: eu não gosto de fazer isso, logo isso que me sobra. Eu gosto tanto de arrumar as flores, mas o pastor quer que eu venha aqui ficar tocando, estou cansada. Ou então eu gosto tanto de tocar, mas a igreja está precisando de lavar. Eu não gosto de fazer esse serviço. Eu não gosto de lavar banheiro. Vamos ponderar, né? O que mais? Para concluir, mas quem é concedido arrependimento? E vou fazer aquela pergunta de novo aqui. Por que Jesus usou esses exemplos tão vis, né? Primeiro, para mostrar que para Deus a condição do homem é a mesma, ela está totalmente nivelada igual. Todos somos pecadores. Todos estamos destituídos da glória de Deus. Para mostrar que a morte de Cristo, ela é mais do que suficiente para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Terceiro, para mostrar que publicanos e prostitutas e toda essa raça, nós podemos falar menores, todos os bandidos, os que estão dentro de uma prisão, aprisionados, são capazes de chegar ao arrependimento, ao passo que às vezes nós aqui dentro da igreja, todos os dias, comendo do pão, não somos capazes de nos arrepender. Fazemos de conta que nos arrependemos, mas quando tem uma coisinha assim, que bate no nosso ego, que mexe com o nosso coração, já estamos declarando guerra para tudo. Amém? E para terminar, eu quero falar de uma palavra mágica que é usada aí. Deixa eu ver aqui. Não vou encontrar agora, mas eu vou falar, os irmãozinhos têm misericórdia. Sim. É a palavra depois. O filho que disse não, ele teve um depois, que é aquele tempo que ele pensou e que ele se arrependeu e que ele obedeceu o seu pai. Muitas vezes
na nossa vida, nós falamos depois, quando o Senhor nos chama. Às vezes Ele está te chamando e nós estamos sempre assim, depois. Ainda não me converti nem direito, ainda não sei. Não sei pregar não, deixa isso para os pastores. Não é isso. Não existe assim uma vocação para pastores, eu sempre falo isso. Eu fui fazer teologia e todas as pessoas que estavam lá, elas iam ser pastores. Aliás, algumas já eram. Só estavam para pegar o diploma, porque a maioria das pessoas já eram. E eu e uma amiga minha, chegava todo mundo até o último dia, que eu falei, não, eu não quero ser pastora. O que eu quero é ensinar a palavra. Eu estou saindo daqui cheia, porque eu tive a oportunidade, não é uma propaganda se vocês tiverem, de não fazer um seminário de dentro de uma determinada religião. Eu tive uma oportunidade inédita, eu fiz um seminário com pastores cristãos de hoje, pastores pentecostais, pastores que creem no mover do Espírito Santo. Então, cada dia na minha sala de aula tinha um culto. E eu saí de lá apaixonada, mais apaixonada por Jesus. E eu mudei muito a minha postura. As pessoas que me conhecem antes vinham. Como eu pregava, como eu falava, e como hoje eu tenho muito mais cuidado em levar a palavra de Deus. Muito mais temor do Senhor no meu coração. Então, por que existiu isso? Por causa da palavra depois. E nessa noite, a minha oração é para que o depois aconteça logo depois que o culto acabar. Quando você colocar hoje seu coraçãozinho na tranquilidade, sua cabecinha no travesseiro, você pensa, glória a Deus pela palavra depois que a pastora falou, porque hoje eu posso pensar. E amanhã, depois do depois, você pode estar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Gostaria de convidar, eu sempre gosto de convidar as pessoas, isso é uma coisa que eu faço sempre na minha célula. Aqui nós temos células também, né? Célula, que levanta a mão, por favor, quem tem célula. Olha quantas. Você está em célula, na célula de quem? A da Keila, a Keise tem outra, o Rodrigo tem outra com a Cris, é isso? Não, vocês estão juntos. Tudo teu ali. E aqui, tem mais alguém que tem célula? Tem verdade, né? Então, olha quantas células. Irmãos, vocês que estão aqui visitando, e vocês que já estão na igreja, ainda não estão participando de uma célula. Hoje a minha filha, ela é da Igreja Batista, Igreja Batista do Povo, lá em São Paulo. Eu já tive o prazer de assistir um culto com aquele pastor coreano e disse que ele teve novamente. E ela vai gravar, e eu vou pedir para o pastor para trazer para vocês. E eu vou levar também lá para o Poço Bom, porque é maravilhoso. Quem ainda não entendeu o propósito da célula, quem ainda não está dentro da célula, vai entender e com certeza vai buscar rapidinho estar dentro de uma célula. Gente, célula não é um vento do Espírito como todo mundo, do Espírito não, desculpa, um vento qualquer. Nós já tivemos desde 1970 vários ventos. O vento disso, o vento daquilo, que depois cai da moda dos crentes, cai da moda. Agora não está mais na moda aquilo. Aí era dente de ouro, era não sei mais o que, era tudo vento. Mas vou falar uma coisa para você, célula não é vento. Célula é do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos dias e o Senhor quer que você participe, porque na célula você é alimentado. Esse alimentinho aqui é um rango bom do domingo, mas nós temos que nos alimentar. O que seria de nós segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, se não fosse a célula? A célula, você tem alguém que está orando por você, cuidando de você, cuidando da sua vida. Então, se vocês não estão em célula, vão se preparar para ir para a célula. Amém? E agora, nesse momento, eu quero chamar as pessoas que desejam hoje, essa noite, pensar um pouquinho mais o porquê ela foi chamada. Por que você foi chamado? Por que você foi escolhido? Se você entendeu a mensagem do porquê você foi escolhido e porque você ainda não se moveu, como dizia aquele pastor, mova-se, eu gosto muito dele. Ele falava, o pastor Carlos fala em que língua que é lá? Castelhano? Espanhol lá, né? Mova-se. Por quê?
Deus é espírito, gente. E Deus quer ver o movimento dos crentes. O movimento dos crentes é assim, ó. Eis-me aqui, apenas um passo. E o Senhor abre tudo isso que você está vendo na tua frente. Esse céu imenso. Esse mundo é teu, queridos. Esse mundo é para você. Esse mundo é pequeno demais para todos os crentes que tem por aí, qualificados para ir pregar. Prega. Encontra teu vizinho, no teu trabalho, para o teu irmão. Prega para qualquer um. Então eu quero chamar você aqui essa noite, que sentiu o desejo de tomar essa atitude diferente, essa atitude de usar o depois daquele filho que disse não, mas que hoje se arrependeu e quer trabalhar na obra do Senhor. Amém? Não se preocupe que eu não tenho nada aqui, o pastor não me passou nada, não tem nenhum cargo, não tem nada que ele vai mandar você vir fazer amanhã. Isso é o Espírito Santo. Amém? Algum de vocês quer vir aqui que eu possa orar? Estão todos trabalhando na obra do Senhor? Glória a Deus. Então, glória a Deus, irmãos, queridos. Vamos orar então, para que Deus possa nos levar no aconchego do nosso lar. E essa noite realmente nós possamos fazer a diferença. Lá em casa, sozinhos lá. Sem pressão nenhuma. Pensar na nossa vida, amém? Vamos levantar? Vamos estar de pé. Querido e amado Deus, Espírito Santo de Deus, que me moveu até aqui, que tem movido a minha vida, que tem movido, Senhor, feito história, Senhor. Oh, querido Deus, obrigada porque o Senhor me amou tanto, que deu a sua vida por mim. Querido Deus, obrigada porque mesmo tão insignificante, a minha vida é tão preciosa para Ti, Senhor. Oh, Senhor, somos tão pequenos, mas para Ti somos tão importantes, Senhor. Oh, querido Deus, queremos nos apresentar essa noite para Ti. Queremos, Senhor, ser como aquele filho que na dúvida disse não, mas que pensando depois, se arrependendo, resolveu, Senhor, fazer o trabalho que o Pai apenas convidou, porque o Pai não nos obriga, o Pai apenas nos convida. Isso, Senhor, é o livre-arbítrio. O Senhor não nos manda nada, o Senhor não nos obriga a nada. O Senhor deixa para que nós possamos escolher. Oh, Pai querido, nós queremos escolher o caminho do bem. Queremos, Senhor, ir para a nossa casa, Senhor, cheios do Espírito Santo. Queremos, Senhor, essa semana e toda a nossa vida, ver o nosso irmão de frente, do lado, o nosso vizinho, o nosso colega, Senhor, de trabalho, ver nos olhos dele um novo crente, plantar na vida dele a semente que plantaram um dia nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Oh, querido Deus, amado Deus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra ministrada em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos levantar as mãos, queridos. Nós vamos ministrar a bênção para essa semana, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do doce Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, tenham todos uma ótima semana. Amém? Obrigada, queridos, pela paciência. Amém.